Olá, meus queridos, bom dia. Vamos dar início à nossa correção da atividade da página 64, as questões de 1 a 7. Antes de iniciarmos a correção, eu quero agradecer e parabenizar os alunos que estão enviando a tarefa. Algumas atividades estão tão caprichadas, muito bem, continuem assim. Fico muito feliz, tá bom? E a tia hoje está um pouco adoentada da garganta, então eu não vou me alongar tanto, está bem? Vou de forma muito sucinta fazer as correções e espero que vocês estejam com o caderno aberto para fazer as devidas correções e consertos, caso haja necessidade. Então, vamos só dar uma lembradinha sobre o que nós estudamos na aula anterior. Nós vimos o gênero lendas, de forma muito rápida, vamos só lembrar. Lenda, né, é uma narrativa que é contada pela tradição oral, ou seja, é algo que é de origem oral, é um gênero de origem oral onde é passada toda a estrutura, toda a história, todos os elementos que compõem a narrativa de geração a geração. E é por isso que hoje nós temos contato com diversas infinitas lendas por conta exatamente desse aspecto da oralidade. Também observamos que as lendas, elas acontecem em um tempo remoto, estão relacionadas a um tempo que não tem uma especificidade de dia, de mês e ano. E os componentes, as personagens, os elementos que compõem a narrativa, eles estão ligados à natureza, alguns têm poderes, têm características muito relacionadas à ficção, a poderes, a fatos imaginários, tem toda essa estrutura imaginária. E ele é narrado em terceira pessoa, onde o narrador ele nos passa todas as informações sem participar da narrativa. Está bem? Também vimos, depois dessas explicações, nós vimos o texto. Fizemos a leitura do texto que se encontra no livro de vocês, a lenda do Xingu e do Amazonas. Foi lido, né? E espero que tenham lido novamente. Nos foi passada a origem desses dois rios com elementos bem interessantes, bem intrigantes, cheios de imaginação, realidade também. Então tem essa mistura do real e do imaginário. E nós podemos identificar em diferentes momentos da narrativa essa composição do real e do imaginário. Está bem? Então vamos lá à correção. A primeira questão vocês tinham que responder e a resposta ela é pessoal, mas nós podemos conversar um pouquinho sobre ela. O que você imaginou sobre a criação dos rios Xingu e Amazonas se confirmou após a leitura da lenda? Quando a gente lê o título de um texto, nós imediatamente acionamos dentro da nossa capacidade de imaginar e de predição que pode tratar aquele texto, que vai acontecer, o que vai nos contar. E quando eu enquanto professora, li o título a lenda do rio do Xingu e do Amazonas, eu fiquei imaginando, vai contar como surgiu, perfeito, mas de que forma, como? Esse como surgiu é que é exatamente a imaginação, o viajar, o dar asas à imaginação. E que vocês deram asas à imaginação de vocês? Se confirmou? Na minha concepção, não. Eu imaginei algo completamente diferente do que foi tratado no texto. Não imaginei peixe devorando meninos. Pensei sim nos índios, no ambiente até da floresta, esse ambiente que remete ao universo da floresta, mas não especificamente como foi contado. Então, fica a critério de vocês a questão 1, mas na minha concepção, a resposta seria não. Está bem?
Questão 2. No caderno, copie a alternativa correta a respeito da lenda sobre a origem dos rios Xingu e Amazonas. Na questão 2, tem 3 alternativas, na qual vocês iriam marcar a alternativa correta. Em relação a quê? A origem dos rios, certo? 1. A origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada por meio de fatos científicos? Não foi observada essa informação, que havia fatores científicos na narrativa. Não se pôde observar essa característica. Então, ela não está correta. 2. A origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada tanto por fatos históricos quanto por fatos imaginários. Verdade. Houve muito de imaginação, né, de criação e também de fatos históricos, tá certo? Logo no início da narrativa foi falado algo relacionado à história, que era tudo muito seco antigamente. Então já começou assim, antigamente tudo era muito seco, isso é algo histórico, realmente houveram períodos de extrema seca, então é algo histórico. E foi se entrelaçando, foi se misturando com elementos relacionados à imaginação. Então a alternativa correta é a 2. Mas vamos analisar a terceira. A origem dos rios Xingu e Amazonas é explicada por meio de fatos jornalísticos? Como a primeira opção, essa também está incorreta, porque não foi citado esse aspecto, nem o aspecto jornalístico, nem o aspecto científico. Está bem? Terceira questão. Em que tempo e espaço ocorre o fato narrado? Tempo e espaço. Nós observamos que em relação ao tempo, é um tempo remoto, não é um tempo fixo, estático, não é. Então, a minha sugestão de resposta pode ser que vocês tenham feito diferente. Se for muito diferente do que eu coloquei aqui como resposta, vocês fazem a alteração, está bem? A sugestão é de um tempo histórico posterior, ou seja, após a organização dos indígenas em tribos, ou seja, quando os índios já haviam se organizado em tribos, esse é o ponto histórico. E o anterior à formação dos rios Xingu. Então, exatamente ocorre a narrativa após a formação dos grupos indígenas, das aldeias e tribos, e anterior à formação do rio. Demarca-se esse tempo como o tempo da narrativa. E o espaço é a floresta, onde vivem o Ijuruna e onde se forma o rio Xingu. Questão 4. Qual é a motivação para a ação inicial das personagens na história? O que foi que deu origem? O que foi que motivou para que se houvesse o início da narrativa, onde as personagens iniciaram essa sequência, né, essa organização das ações durante a narrativa? O fato de não haver rios e nem água para beber na floresta, pois toda a água pertencia a Juriti. Verdade. Esse fato de não ter água para beber e a Juriti ser a dona de toda a água que tinha, foi que deu-se início a partir daí a esse desenvolvimento da criação dos rios Xingu e Amazonas. Questão 5. Que punição os meninos sofreram ao desobedecer a mãe e as leis da natureza? A mãe os preveniu que eles não fizessem, não desobedecessem. Mas os meninos, eles foram perseguidos por um grande peixe que chegou a devorar parte do corpo de um deles. Essa é a resposta da quinta questão. Sexta questão. Como o desfecho se relaciona com o início da lenda? O desfecho já são as ações que finalizam, que culminam
com todos aqueles atos que foram desenvolvidos na narrativa. Então, o desfecho é lá ao final, onde tudo já está se resolvendo. Está bem? Questão 6, a resposta é a seguinte. Ao desobedecer às ordens da mãe e às leis da natureza, os meninos deram origem aos 2 rios. E a questão de número 7, qual é o foco narrativo da lenda que você leu? É em primeira pessoa ou é em terceira pessoa? Eu já até falei logo no início que o foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, o narrador ele nos conta os fatos em terceira pessoa. Está bem? Assim nós concluímos a nossa correção. Eu espero que todos estejam bem. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.